Hoje nós vamos abordar alguns tópicos em teologia sobre o livro de Jó, um dos livros poéticos. Então, seja bem-vindo, aluno da Escola Bíblica, e você que de alguma forma chegou até aqui. A primeira informação importante é que, embora o livro de Jó esteja situado quase no centro da Bíblia, cronologicamente falando, é bem provável que essa história tenha se passado no período ali patriarcal, antes do Êxodo. É bem possível, inclusive, que o livro de Jó tenha sido escrito antes do livro de Gênesis. Não se tem total certeza acerca de sua autoria, mas normalmente se atribui a Moisés. Embora seja um livro poético, Jó não é todo poesia. A poesia em si começa no capítulo 3 e se encerra no capítulo 42, versículo 6. Fora isso, nós temos um prólogo e um epílogo, que são ali narrativas em prosa mesmo, nos situando ali sobre o assunto, contando a história de Jó. Estamos falando aqui de poesia, mas para ser específico, o que nós temos aqui são discussões poéticas, argumentativas e filosóficas, cujo tema é sofrimento, o motivo do sofrimento, o justo pode sofrer, quais são os mistérios que envolvem o sofrimento, ok? Mas antes de entrar nessa discussão, vamos primeiramente falar aqui do nosso prólogo, O livro de Jó, ele começa nos contando acerca do personagem principal, que é um homem justo, é um homem íntegro, mas que em determinado momento sua vida vira ali um debate, um diálogo entre Satanás e Deus. Aqui nós podemos dizer que nós temos o que nós chamamos de uma revelação antropopática. Eu vou deixar aqui para vocês o significado de antropopatia, que é o seguinte: palavra de origem grega, é a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Observando que Deus é espírito e não possui sentimentos iguais aos humanos, essa é uma forma que o homem usa para aproximar do seu entendimento os sentimentos de Deus. Ok? É porque nós temos essa revelação. A gente não sabe ao certo, no mundo, digamos assim, na dimensão espiritual, como isso aqui se deu. Mas houve uma revelação de Deus para que isso fosse escrito. Porque dificilmente você imagina ali Satanás e Deus chegando para dialogar em hebraico, para sair esse texto. Então aqui a gente temos uma revelação acerca de algo que aconteceu numa outra dimensão. Existe uma teoria alternativa que diz que os filhos de Deus que estavam adorando quando Satanás se aproxima seriam, na verdade, homens da antiguidade. Então, seriam adoradores ali da antiguidade e Deus se apresentaria para eles de uma forma muito pessoal, considerando que a gente está falando de uma época muito antiga, que não havia Bíblia, não havia lei, mas isso é uma teoria alternativa, tá ok? Aquilo que é mais divulgado, mais ensinado, não está nesse sentido, ok? Mas, em resumo, trata-se aqui então de um diálogo. Satanás se apresenta diante de Deus, talvez para prestar conta de alguma coisa, e aí vão conversar acerca de Jó. Satanás parece incomodado com o fato de Jó ser tão justo, tão íntegro, e ele acredita que essa integridade de Jó, ela só acontece pelo fato de Jó ser alguém muito beneficiado por Deus, ser um homem muito abençoado, ser um homem que tem alguns privilégios, Então, como Jó, ele é um homem muito abençoado, Satanás fala, olha, ele é muito abençoado, por isso que ele é íntegro. Se ele não fosse tão abençoado, ele não seria dessa forma. Então, Satanás ele vai, digamos assim,
fazer uma obra maligna ali contra a vida de Jó, com a autorização de Deus e com restrições também da parte de Deus. Deus permite que aquilo aconteça. Então, Satanás ele vai, digamos assim, atacar agora a vida de Jó, de forma que Jó vai perder ali os seus camelos, seus jumentos, seus bois, suas ovelhas, seus filhos inclusive, e a sua própria saúde. Ele foi atacado pelos sabeus, pelos caldeus, né, que eram povos ali de origem semita. Ele é atacado pela própria natureza, atacado pela doença, até que ele chega num ponto praticamente de miséria, né? A sua esposa ficou bastante insatisfeita com aquela situação, mas Jó manteve uma postura superior à dela. E é mais ou menos neste ponto que a gente vai entrar aqui nas discussões poéticas, porque nessa situação de sofrimento, Jó é visitado pelos seus amigos. Ele faz Bildade, né, Zofar, e também por um jovem chamado Eliú. E aí eles vão começar a fazer esse debate argumentativo sobre os motivos do sofrimento, sobre os mistérios do sofrimento, sobre se o justo pode sofrer. Como é que é a organização desse debate? Bem, a gente começa com o lamento de Jó e depois a gente vai ter 3 tríades de argumentação. A gente vai deixar esse esquema aqui na tela para vocês poderem visualizar isso, né? Então a gente vai ter os amigos de Jó falando, né? 3 amigos, 3 argumentações, depois repete-se novamente a ordem, 3 amigos, 3 argumentações, até que vai na terceira tríade, que aí vai ser um pouco diferente. Você vai ter Elifaz falando, vai ter Bildade falando, só que aí a última fala vai ser de um jovem chamado Eliú. Mas enfim, o que eles falam? Então vamos falar aqui sobre os argumentos, sobre a filosofia. Em geral, os 3 amigos, eles concordam que o motivo do sofrimento é o pecado. Eles concordam que um justo, ele tem que prosperar, que o justo, ele colhe bons frutos devido à sua justiça. Por outro lado, se há muito sofrimento envolvido, provavelmente isso é motivado por pecado. A maior diferença vai ser na abordagem, porque ele vai apresentar esse argumento e ele vai sustentar esse argumento com base na sua experiência. Provavelmente ele era o mais velho, ele era o mais experiente, e ele vai falar tipo o seguinte: olha, baseado na minha experiência de vida, baseado em tudo aquilo que eu observei durante os anos, eu chego à conclusão que se uma pessoa está sofrendo muito, é por causa que ela está sofrendo a consequência do pecado. Baseado naquilo que eu vi, baseado naquilo que eu vivi, baseado naquilo que eu observei. Ok? Interessante que ele num primeiro momento, ele até elogia Jó. Ele entende que Jó, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem bom, mas que em algum momento teve uma virada que ele começou a pecar e por isso que ele está sofrendo. Ele até reconhece a integridade de Jó, mas entende que em algum momento aconteceu algo que isso mudou completamente e por isso ele está sofrendo. Conforme os discursos vão avançando, ele não avança em conteúdo, não apresenta argumentos novos, mas digamos assim, ele vai ficando mais irritado e vai apresentando os argumentos de maneira mais ríspida. O segundo a falar é Bildade. Ele também, como eu disse, considera que o sofrimento aqui ele é a causa do pecado, mas a abordagem dele é diferente. Enquanto ele fala acerca da sua observação, da sua experiência de vida, Bildade ele vai tentar se sustentar no que diz a tradição, no que diz o conhecimento vigente, o senso comum, o que diz as gerações passadas. Então ele vai argumentar o seguinte: olha, baseado no conhecimento que a humanidade tem,
baseado no que dizem os nossos antepassados, baseado no que diz a tradição, tanto sofrimento assim só pode ser causa do pecado. Ok? Nós vamos deixar aqui para ilustrar, né, algumas dessas frases de Bildad, para que você possa entender. Ele tem argumentos, digamos assim, interessantes, ortodoxos, existe uma certa sofisticação na sua linguagem. A gente vai deixar aqui para ilustrar algumas dessas falas aí de Bildad. Bem, o último amigo, né, que vai fechar aqui é Zofar. E Zofar, digamos assim, ele é menos educado que Bildad e ele faz. O argumento dele não está baseado na experiência de vida, não está baseado na tradição, é baseado puramente em suposição. Ele supõe que Jó na verdade é um malfeitor, que Jó realmente tem falhas de caráter, que ele está sendo hipócrita, que ele está sofrendo por causa do pecado que ele cometeu e que ele merece sofrer, né? Então, digamos assim, são palavras mais duras, né, de Zofar. Nós também vamos deixar aqui alguns desses versículos para poder ilustrar este conteúdo, ok? Então aqui a gente, digamos assim, encerra o argumento desses três amigos, mas depois, quando eles se calam, a gente tem um jovem que vai falar. E esse jovem se chama Eliú. Eliú espera que todos falassem e aí ele vai apresentar o seu argumento, que difere dos outros. Ele aparece, digamos assim, com um novo prisma, com um novo ponto de vista. Ao contrário dos amigos, Eliú ele vai aparecer com o argumento da soberania de Deus. Ele vai falar o seguinte: olha, Deus é soberano, e se Deus quiser sujeitar alguém ao sofrimento, ele tem os seus motivos, ele não deve desculpas a ninguém, não deve explicações a ninguém. Talvez o castigo ele não seja punitivo, mas ele seja corretivo. Talvez o motivo aqui seja tudo medicinal. Talvez Deus ele envie o sofrimento não porque ele quer punir o homem, mas porque ele quer ensinar o homem, porque ele quer tratar o homem, né? E se ele faz isso porque ele é Deus, porque ele é soberano. Então você percebe aqui uma perspectiva diferente. Não é que ele está passando, digamos assim, a mão na cabeça de Jó. Ele entende que talvez Jó esteja sofrendo não por causa do seu pecado, mas talvez ele esteja pecando por causa do sofrimento, porque ele entende que Jó está errado de ficar lamentando, de ficar talvez reclamando daquela situação, tá? Então, ele entende que talvez Jó não esteja sofrendo por causa do pecado, mas talvez por causa do sofrimento ele acabou pecando, tá? E adiciona que às vezes o sofrimento ele pode ser corretivo, ele pode ser medicinal e acima de tudo que Deus é soberano, né? Ele não deve explicações a ninguém. Por fim, digamos assim, chegou um momento daquele que é mais sábio falar, né? Chegou a hora de Deus falar. Então, no final do livro de Jó, você vai ter o posicionamento de Deus. E é interessante o posicionamento de Deus, porque Deus não está disposto a debater, a ficar dando explicações. A palavra de Deus, que apareceu através de um redemoinho, aqui nós temos uma teofania. Vamos deixar aqui na tela também o significado de teofania, tá ok? Então nós temos essa manifestação de Deus no redemoinho, e Deus ele vai, na verdade, apresentar uma série de perguntas, uma série de questionamentos. Ou seja, a intenção de Deus aqui não é se justificar, não é trazer explicações. Ele traz uma série de perguntas que demonstram o quanto ele, Deus, é infinito e quanto Jó é finito, enquanto Jó é pequeno. Essas perguntas mostram a diferença
do quanto Deus é grande e do quanto o homem é pequeno. E interessante é que no meio disso que Jó vai conseguir achar a resposta que ele precisava. É nesse momento que ele consegue perceber o quanto ele é pequeno e o quanto Deus é grande. E aí a gente vai ter aqui uma série de frases de Jó que mostram a transformação de vida que ele teve ao entender o quanto ele era pequeno, o quanto Deus era soberano, a entender que agora ele está tendo uma visão real da pessoa de Deus. Um Deus que antes ele conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos dele podem contemplar a Deus. Né? Ele chega no momento que ele se arrepende no pó, por não ter antes a dimensão do quão maravilhoso, do quão infinito, do quão grande Deus era. A gente vai deixar, né, aí na tela para que você possa fazer uma reflexão acerca dessas passagens, ok? Bem, finalizando o livro, nós temos o epílogo, que é em prosa, e no epílogo basicamente nós temos aqui Deus repreendendo os amigos de Jó, porque os amigos de Jó meio que machucaram Jó, quase igual o Satanás machucou, né? Os amigos de Jó machucaram muito a Jó e Deus repreende, né, digamos assim, a atitude deles, as palavras deles que não foram sábias, que não foram bem medidas. Além disso, Jó vai ter a sua vida reconstruída, vai ter uma vida reconstruída de uma maneira muito sólida, de uma maneira muito abençoada. Ele vai voltar a ter jumentos, bois, camelos, bens, tudo numa abundância muito superior. Ele também ali vai ter filhos, e filhos, digamos assim, especiais, né? A Bíblia relata que as filhas de Jó eram belíssimas, né? Então ele vai ter ali a sua vida totalmente modificada, a sua vida totalmente reconstruída, agora como um homem muito mais conhecedor das coisas de Deus, um homem com muito mais experiência com Deus e com muito mais prosperidade. Ok? Espero que a aula tenha sido bastante útil, esses tópicos em teologia tenham sido bastante útil aos alunos aqui da Escola Bíblica e a você que chegou aqui neste vídeo. A gente vai seguir com o estudo dos livros poéticos. Em breve a gente vai postar aqui salmos, provérbios, cantares, tá? Então aguarde. Por hoje, é só por hoje, nós ficamos por aqui. Até mais.